No limiar do amanhã, um desafio no espaço. O problema do espírito e da sobrevivência espiritual do homem após a morte já não é mais uma questão de crença ou religião. É um problema de ciência, de pesquisa científica, de razão. Vai longe o tempo em que a descrença dos homens ilustrados desafiava e insultava a ingenuidade do simples. Estamos na era do espírito e os cientistas viram as suas teorias materialistas se desfazerem diante dos seus olhos no recinto dos laboratórios. Nenhuma pessoa dotada de cultura, atualizada no campo cultural, pode hoje dizer que não crê na existência do espírito e na sua possibilidade de comunicação. A ciência espírita, pioneira da nova era, mãe de todas as ciências psíquicas modernas, está hoje confirmada pelas próprias ciências materialistas que tanto a combateram e tanto a ridicularizaram. E as religiões dogmáticas, idólatras, formalistas e literalistas, que tanto amaldiçoaram o espiritismo e os espíritas, estão hoje abaladas em seus fundamentos e aproximam-se dos conceitos e dos princípios espíritas. A verdade cristã do espiritismo impõe-se a todas as inteligências, lúcidas e equilibradas, no seio de todas as religiões organizadas, porque o joio está sendo arrancado da seara para que o trigo do Evangelho possa crescer e dar em abundância, saciando a fome do mundo. Cumpre-se a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade vem revelar toda a verdade, consolar os homens e defender a pureza essencial da mensagem cristã. Porque Ele é a verdade, é o Consolador e é o Paráclito, que quer dizer defensor. A morte não existe. A morte morreu porque os mortos continuam vivos e dão provas da sua sobrevivência em todo o mundo. Uma nova fé se eleva, a fé racional que não aceita imposições dogmáticas. Uma nova educação começa a preparar novas gerações, a educação espírita, que reformará o mundo. No limiar do amanhã, um programa desafio. Produção do Grupo Espírita Emmanuel. Transmissão número 85, segundo ano. Direção e participação do professor Herculano Pires. Amigo ouvinte, todas as semanas estamos no ar, neste dia e neste horário, para levar a você a mensagem do amanhã. Ligue o seu receptor para a Rádio Mulher de São Paulo, 730 kHz, para a Rádio Morada do Sol de Araraquara e para a Rádio Difusora Platinense de Santo Antônio da Platina, estado do Paraná. Todas as semanas, neste dia e neste horário. Perguntas e respostas. Ganhe o livro indicado na resposta dada à sua pergunta. Retire-o a partir de segunda-feira, no horário comercial, no escritório da Rádio Mulher, a Rua Barão de Itapetininga, 46, 11º andar, conjunto 1111. Os ouvintes do interior receberão os livros pelo correio. Esta é uma promoção da Rádio Mulher e das editoras espíritas de São Paulo, Edicel, Edigrafe, GEM e LAC. Livro espírita é presente de irmão. Vamos repetir o endereço. A Rua Barão de Itapetininga, 46, 11º andar, conjunto 1111. Professor, o senhor Armando Augusto de Oliveira, da rua Antônio Foster, em Socorro, Santo Amaro, nos escreveu fazendo a seguinte pergunta. Um espírito sem estar doutrinado pode prejudicar uma pessoa que tem mediunidade, mas não tem conhecimento da doutrina espírita? Conta que esse caso é o de uma sobrinha dele, que foi internada em um hospital espírita em Pinhal,
para fazer um tratamento adequado, pois o espírito a estava levando à possessão e ela não se alimentava também. O ouvinte quer saber ainda, professor, como deve agir depois da saída de sua sobrinha do hospital, pois ela tem mediunidade e dividência e também ouve os espíritos falarem. É evidente que uma pessoa que tem mediunidade, mas que não conhece espiritismo, que não está, portanto, preparada para o desenvolvimento dessa mediunidade e para a sua utilização, está sujeita, e bastante sujeita, a influenciações de espíritos mistificadores, negativos, obsessores. Mas é bom lembrarmos o seguinte: o problema da obsessão não é ligado à mediunidade, no sentido em que nós consideramos a mediunidade como um instrumento de ação e de missão do espírito aqui na Terra. A obsessão tanto pode atingir um médium, como pode atingir uma pessoa que nós não consideramos como sendo médium. São numerosos os obsedados que vêm ao espiritismo, são encaminhados às sessões espíritas e ao tratamento nos hospitais espíritas, e, no entanto, não são médiums. Por quê? Porque nós possuímos, como já dissemos aqui, a mediunidade generalizada. É uma faculdade que todo mundo possui, todas as criaturas possuem. A mediunidade é essa faculdade que nos permite ter pressentimentos, prever o futuro, às vezes em casos que nos tocam de perto, particularmente no campo afetivo, no campo das emoções, ter sonhos premonitórios e outras coisas assim. A mediunidade é, portanto, este instrumento, esta faculdade humana que nos permite ver extrasensorialmente, quer dizer, independentemente dos sentidos físicos, e que é hoje objeto de estudo da parapsicologia. Assim, não é a mediunidade a responsável pela obsessão de uma pessoa. A mediunidade, pelo contrário, serve para combater a obsessão, para afastá-la, para fazer com que, na realidade, o espírito obsessor também se alerte, desperte para a realidade das suas responsabilidades espirituais. Essa é a função da mediunidade. O senhor fez bem de internar a sua sobrinha no Hospital Espírita de Pinhal, porque nos hospitais espíritas este caso é encarado sempre de maneira mais compreensiva e mais ampla pelos médicos que tratam dos doentes. Quando ela sair de lá, o que o senhor tem a fazer é encaminhá-la a uma boa organização espírita, um centro, um grupo espírita, onde ela possa desenvolver realmente a sua mediunidade. Mas é preciso também fazer com que ela leia, com que ela estude a doutrina espírita. Eu indico ao senhor, nesta resposta, o livro Iniciação Espírita, de Allan Kardec. Não se esqueça, Iniciação Espírita, de Allan Kardec. O senhor precisa ir lendo este livro e, quando sua sobrinha estiver em condições, fazer com que ela também o leia. Este livro lhe dará uma visão mais ampla do espiritismo e do problema da mediunidade. Existem uns livrinhos pequenos intitulados Iniciação Espírita, pertence a uma coleção, não é destes que eu estou falando. Iniciação Espírita, de Allan Kardec, é um livro do tamanho do Livro dos Espíritos, semelhante a ele. Ora, toda indicação feita neste programa, quando eu indico assim o livro, este livro é dado gratuitamente ao ouvinte que fez a pergunta. O senhor deve, então, se dirigir ao endereço citado do escritório da Rádio Mulher, na rua Barão de Itapetininga, 46, 11º andar, conjunto 1111. Ali, o senhor encontrará este livro à sua disposição. Entretanto, o senhor deve ir munido de documento que o identifique, porque a pessoa incumbida de entregar o livro só o entregará ao senhor. E aproveito a oportunidade para fazer um aviso geral a todos os ouvintes e particularmente a todos aqueles que fazem perguntas a nós aqui. Os livros indicados neste programa são entregues às pessoas, são doados gratuitamente a elas, lá no escritório da Rádio Mulher, quando nós o indicamos nesse sentido. Quando nós fazemos esta advertência de que o livro está lá à disposição do ouvinte.
O fato de ser respondida a pergunta e de nós citarmos qualquer livro no decorrer da resposta não quer dizer que o livro tenha sido doado. O livro só é doado quando nós dizemos aqui positivamente que ele o foi e que a pessoa pode procurá-lo nesse local. Professor, recebemos do Lar Meimei um exemplar do Difusor, seu órgão doutrinário. Agradecemos ao Lar Meimei essa oferta e fazemos votos para que o órgão doutrinário, o Difusor, continue realmente a difundir a verdade espírita. Temos também uma comunicação do Conselho Metropolitano Espírita, órgão da USE. É um encontro que haverá no dia 5 de novembro, às 20 horas, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, a Rua Maria Paula. O Espírita na Sociedade será o tema do encontro. E o entrevistado da noite, o Dr. Domério de Oliveira, quando, nesta oportunidade, o público presente poderá fazer a pergunta e ouvir a resposta do Dr. Domério de Oliveira. Professor Herculano, vamos aproveitar também para dar uma comunicação aos nossos ouvintes do Instituto Espírita de Educação. Eles nos informam que os trabalhos de evangelização para a infância e a juventude estão sendo realizados aos sábados. Todavia, esse trabalho passará a ser realizado em um novo horário, ou seja, às 10 horas da manhã. Portanto, todos poderão comparecer, a entrada é franca, e o Instituto está situado à Rua Guarará 140. Quer dizer que esse trabalho será realizado aos sábados mesmo, mas às 10 horas da manhã. Perfeitamente. O trabalho foi iniciado às 15 horas, né? Pois Passará não. então a ser realizado às 10 da manhã. Os ouvintes estão, portanto, informados. Pergunte, amigo ouvinte, pergunte o que quiser. Mande suas perguntas por carta à Rádio Mulher de São Paulo, Rua Granja Julieta 205, ou faça suas perguntas pelos telefones 269-4377 ou 269-6130, 269-4377 ou 269-6130. Não faça relatório, faça perguntas e ouça as respostas por esta emissora em São Paulo, pela Rádio Morada do Sol em Araraquara e pela Rádio Difusora Platinense em Santo Antônio da Platina, Paraná. Na primeira quarta-feira de cada mês, venha fazer suas perguntas no nosso auditório, na Rua Granja Julieta 205, São Paulo, fazendo-as ao microfone e ouvindo as respostas na hora. Professor, o ouvinte João Olavo, da Rua Marquês de Tu, pergunta o seguinte: os espíritos são constituídos de ondas de alta frequência e eletricidade? Pergunta isto porque leu em uma revista que na Alemanha, em centro de parapsicologia, existe um aparelho chamado psicofone, da Telefunken, em alta frequência, que capta vozes que não são da Terra. Dizem ser do além, e os técnicos fazem perguntas a essas vozes, as quais dizem as datas em que morreram e etc. Gostaria que o senhor fizesse algum comentário a respeito. Acredito que esta informação foi dada de maneira errada, porque o que existe na Alemanha, como nós sabemos, é um processo de gravação de vozes espirituais em aparelhos comuns de fitas magnéticas. Nesses aparelhos, as vozes são gravadas como um processo de voz direta e, ao mesmo tempo, de escrita direta. Por quê? Como nós sabemos, estes dois fenômenos são bem conhecidos no Espiritismo. O fenômeno da voz direta e o fenômeno da escrita direta. Desta vez, a escrita direta é feita através da própria voz, porque o meio técnico descoberto pelo homem, que permite a gravação em fitas magnéticas das vozes das pessoas, está sendo utilizado pelos espíritos para essa finalidade. Aliás, várias revistas brasileiras já trouxeram reportagens a respeito deste assunto. E nós já tivemos ocasião de dizer aqui várias vezes que o doutor professor Konstantin Raudive, na Alemanha, encabeça o movimento de pesquisa nesse sentido. Ele é um cientista bastante respeitado e considerado naquele país e em toda a Europa, e apresentou a um último congresso internacional de parapsicologia realizado na própria Alemanha, nada menos de 30 mil gravações de vozes espirituais.
Isto sim existe. Quanto a esse aparelho, através do qual os espíritos falariam por si mesmos, independentemente da presença de um médium, aparelho que seria uma espécie de transmissor telefônico do além, esse aparelho tem sido um sonho constante dos pesquisadores, mas até agora, pelo que sabemos, não há nada de realização neste terreno. Eu queria aproveitar a oportunidade para indicar ao senhor o livro Iniciação Espírita, de Allan Kardec. É um livro que será de muito interesse para o senhor se colocar mais a par daquilo que Kardec realmente ensinou no tocante ao Espiritismo e às pesquisas espíritas. Ele o ajudará a compreender bem estes problemas e a pôr de molho certas informações um tanto fantasiosas que nós costumamos receber. O senhor poderá procurar este livro no escritório da Rádio Mulher, no endereço já anunciado. Ali, o senhor, levando seu documento de identidade, retirará este livro. Professor, o ouvinte Renato Moretti, de Santo Amaro, nos escreveu dizendo que vê a vida por outro prisma, pois teve a felicidade de falar com Chico Xavier pessoalmente quando ele esteve em São Paulo, no dia 29 de agosto último. Nessa ocasião, Chico lhe disse: Moretti, 1000 vezes o cigarro do que beber cachaça, que deixa a mente fraca. Assim sendo, professor, o ouvinte pergunta: o cigarro não é um vício também? Diz que conhece muitos espíritas que fumam. Quero saber o que o senhor diz a respeito. Os vícios são muitos. O mundo está cheio de vícios. E nós, as criaturas humanas, temos numerosos vícios. Chico Xavier estabeleceu uma graduação de vícios ao responder ao senhor, ao dizer que a cachaça ele considera naturalmente mais prejudicial que o cigarro, porque, na realidade, a destruição que o álcool produz no organismo é hoje indiscutível e traz consequências bastante prejudiciais para a pessoa, a criatura encarnada. Não há dúvida que o cigarro é também um vício, embora, como costumam dizer os fumantes, possamos classificá-lo antes como um hábito. É uma forma mais agradável para aqueles que fumam do que dizer que é um vício. É um vício também o cigarro. Tem também as suas consequências no organismo. Produz também os seus estragos orgânicos. E, para alguns pesquisadores, alguns estudiosos do assunto no campo médico, é tão nocivo quanto a cachaça. De qualquer maneira, o certo é que os vícios existem e que nós todos estamos sujeitos a eles. Há, porém, os que consideram que não estão em condições de evolução superior para se despirem de todos os vícios humanos. Mesmo porque há certos vícios que prejudicam o indivíduo, mas não afetam os demais. E há outros vícios muito mais duros, muito mais ofensivos e agressivos, que são aqueles vícios como os da intriga, da calúnia, do mau pensamento, da maneira de encarar sempre as pessoas com desconfiança e de semear inverdades a respeito das criaturas. Há também o vício do julgamento e do mau julgamento, de julgar mal as pessoas. De maneira que nós, espíritas, não podemos ter a pretensão no combate aos vícios de querer fazer distinções ou de colocar este vício ou aquele numa posição diferente da outra. Entretanto, precisamos também considerar o seguinte, que nem todos os espíritas pretendem e nem podem ser anjos, ser pessoas desprovidas das condições humanas em que nasceram e em que têm de viver. Eles não podem evitar de passar pelas experiências que a sua vida atual na Terra lhes reserva. Muitas vezes, um vício de que uma pessoa não se liberta ou não pretende se libertar, porque acha que este vício desta ou daquela forma o auxilia em alguma coisa, este vício decorre naturalmente de imperfeições da criatura humana. Mas, se ela procurasse se libertar dele, sem levar em consideração a existência de outros vícios mais profundos de que também devia se livrar, estaria perdendo tempo e gastando energias inúteis. Não devemos, portanto, considerar que os espíritas tenham a obrigação de ser pessoas absolutamente sem vícios. Isto seria querer colocar os espíritas acima da humanidade atual.
E o Espiritismo não tem essa pretensão. Ele é uma mensagem de elevação espiritual, de redenção do homem diante das situações terrenas, mas não pretende ele de forma alguma que os espíritas sejam todos criaturas angélicas superiores às outras que não praticam o espiritismo, que não aceitam, que não endossam. Dessa maneira, não há nada de mais em que existam espíritas que ainda se apegam a estes ou aqueles vícios. O que seria demais de espantar é que os espíritas realmente não tivessem nenhum vício. Por sinal, eu gostaria de indicar ao senhor um livro. É um livro que se chama Cinzas do Meu Cinzeiro. Este livro é escrito pelo grande espírita que o senhor certamente conheceu, chamado Manuel Quintão. Manuel Quintão. É editado pela Federação Espírita Brasileira, mas é distribuído aqui em São Paulo pela livraria Allan Kardec Editora, a LAC. Cinzas do Meu Cinzeiro, de Manuel Quintão. O senhor, lendo este livro, compreenderá melhor aquilo que eu disse nesta resposta. E o senhor pode procurar este livro no escritório da Rádio Mulher, na Rua Barão de Itapetininga, 46, 11º andar, conjuntos 1111. Naturalmente, a partir de segunda-feira e no horário comercial. Lá o senhor retirará este livro que lhe é doado pela Rádio Mulher, pelo programa No Limiar da Manhã e pela editora LAC. O ouvinte José Estibe Filho, da Avenida Jacutinga, em Moema, manda-nos um recorte do jornal O Globo, do dia 2/10, e gostaria de saber se o senhor, professor, concorda com o que está escrito e se o artigo está de acordo com a doutrina espírita. Diz que acredita na filosofia espírita, por isso gostaria de saber algo sobre essa reportagem. Finalizando, diz que ouve o programa todos os sábados e gosta muito. Recebemos aqui a sua carta e o recorte. O recorte é de um artigo de Mozart Monteiro, publicado no Globo. E Mozart Monteiro se refere aqui a Frei Pellegrino Ernetti, monge beneditino e, na verdade, diz Mozart Monteiro, um sábio. Tem 47 anos de idade, vive na abadia de Saint Georges, em Veneza, é cultor de música e tornou-se o maior especialista mundial da música que vem desde o século XIV antes de Cristo até o século XI da nossa era. É, portanto, como vemos, o Frei Ernetti, um grande músico. Entretanto, Mozart Monteiro continua seu artigo dizendo que ele se tornou também um grande cientista, que é um cientista de fama mundial. É verdade que nós não temos visto na galeria dos cientistas atuais o nome deste Frei. Entretanto, pode ser que tenha escapado à nossa perspicácia. E o Frei Ernetti inventou uma teoria muito curiosa. Diz ele que nós emitimos duas espécies de energias: a energia visual e a energia em forma de imagem. A energia visual que nos dá as imagens e a energia em forma de som. Então diz ele que tanto a imagem como o som emitidas por nós, criaturas humanas, são indestrutíveis, permanecem através do tempo e podem ser captadas a qualquer momento. Afirma este Frei que com aparelhos especiais nós poderíamos ouvir as vozes e ver as imagens dos homens que viveram há 10 milhões de anos atrás. E pensa este Frei que ele descobriu uma máquina especial de fotografar no passado. Com esta máquina, uma máquina dotada de dispositivos muito particulares que aqui não são explicados, ele consegue fotografar no passado mais distante. E a primeira fotografia que ele tirou foi a do Cristo agonizando na cruz. Então, considera que esta fotografia, que foi publicada pelo jornal Corriere della Sera da Itália, uma revista do jornal Domenica del Corriere, e também pela France Dimanche, em Paris. Com esta fotografia, pretendia ele provar que se pode fotografar o passado. Ora, acontece que este problema de fotografia de coisas anteriores do passado já é bastante conhecido no Espiritismo, sem a necessidade de máquinas especiais.
As fotografias do passado são tiradas da seguinte maneira: através daquilo que nós chamamos por fenômeno de idioplastia. Muita gente conhece uma figura do Cristo que está sendo, aliás, bastante divulgada em São Paulo através de folhetos distribuídos pela editora Edigraf. É uma fotografia do Cristo que foi tirada na Alemanha, num congresso de metapsíquica, com a presença do médium polonês Guzik e do investigador alemão, que foi um dos primeiros do mundo a montar um laboratório de pesquisas espíritas em Berlim, o barão von Schrenck-Notzing. Esta fotografia, entretanto, interpretada pelo barão von Schrenck-Notzing, nos diz que, na verdade, é possível fotografar-se coisas do passado através de criaturas do presente. Porque a idioplastia é o seguinte: uma ideia transmitida a um médium, que seja um médium dotado de capacidade de fenômenos físicos, ela pode ser plasticizada. E assim, na sua forma plástica, feita pelo ectoplasma, ela pode impressionar uma máquina fotográfica e nos dá, então, uma bela fotografia como essa do Cristo que está sendo distribuída aqui em São Paulo. Ora, essa fotografia foi muito discutida e o barão Notzing, examinando atentamente e colocando o problema dentro das possibilidades da ciência espírita, chegou a essa conclusão, de que se tratava de uma fotografia transmitida telepaticamente por um espírito para o médium Guzik. E, posteriormente, as pesquisas mostraram que, na realidade, não se tratava de uma fotografia real do Cristo, mas sim de uma idioplastia referente a um quadro do Cristo pintado por um pintor italiano da Renascença no século XIV ou XV. De maneira que a volta ao passado que a máquina fotográfica teria feito não foi tão longa como pretende o Frei Ernest. Acreditamos que o que se passou com ele não foi nada mais do que isso: uma fotografia idioplástica do Cristo agonizante. De maneira que a teoria do Padre Ernest, do Frei Ernest, aliás, referente à permanência do som e da imagem, é uma teoria que pode ser considerada válida, mas não como ele a propõe, porque ele diz que nós estamos emitindo constantemente fontes de energia, segundo consta aqui deste artigo do Mozart Monteiro. Pois bem, se nós estamos emitindo fontes de energia, quer dizer, cada palavra que dizemos, cada som que produzimos e cada imagem que nós vemos, imagem que, note-se bem, nós captamos do exterior, de maneira que a visão para nós é interior, ela não é exterior, ela não é uma emissão, ela é, pelo contrário, uma captação das coisas do exterior. Essas duas coisas, segundo o Frei Ernest, constituiriam os elementos que permanecem através do tempo e podem ser captados a qualquer momento. Para o Espiritismo, essa teoria não tem nenhum fundamento, porque o que permanece através do tempo é o homem como espírito, e não emissões de fontes de energia que ele podia fazer. A fonte de energia é o próprio espírito, de maneira que o som que sai do homem não é uma fonte de energia, é uma vibração energética, é uma emissão energética. Que todas estas coisas permanecem no espaço e no tempo, nós acreditamos também, porque isto não só o Espiritismo já nas suas pesquisas chegou a verificar, como também consta de grandes doutrinas espiritualistas do passado, como, por exemplo, a teoria do Akasa, ou do Akasa, dos indianos, que é a teoria de que existe um elemento do universo onde todas as coisas ficam fixadas, permanecem ali. A propósito, há um livro muito curioso, que é um romance espírita mediúnico muito importante, lançado pelo Dr. Valdo Vieira, atribuído a Balzac, e na realidade Balzac está presente neste livro. É um livro que se chama Cristo Espera por Ti. Neste livro nós encontramos a presença de uma criatura numa região do espaço que ele chama de psicoteca. A psicoteca é uma espécie de biblioteca, mas no sentido psíquico, em que permanecem gravadas todas as reminiscências de todas as criaturas na Terra. Eu aconselharia o senhor a ler este livro. E, por sinal, o senhor pode procurá-lo. O senhor vai ganhar este livro, dado pelo programa e pela editora. O senhor o receberá no escritório da Rádio Mulher, na Rua Barão de Itapetininga. Pergunte, amigo ouvinte. Pergunte o que quiser.
Mande suas perguntas por carta à Rádio Mulher, Rua Granja Julieta 205, São Paulo. Ou faça suas perguntas pelos telefones 269-4377 ou 269-6130. 269-4377 ou 269-6130. Não faça relatório, faça perguntas. E ouça as respostas por esta emissora em São Paulo, pela Rádio Morada do Sol em Araraquara e pela Rádio Difusora Platinense em Santo Antônio da Platina. E na próxima quarta-feira, venha fazer suas perguntas no nosso auditório, na Rua Granja Julieta 205, última travessa da Avenida Santo Amaro. Na próxima quarta-feira, dia 1º, venha ao nosso auditório, faça sua pergunta e ouça a resposta na hora. Perguntas e respostas. Professor, o senhor Teodoro Lopes, da Rua Moarama, solicita orientação sobre o livro As Forças do Bem, de Diamantino Coelho Fernandes. Gostaria que o senhor fizesse comentários a respeito. Infelizmente não posso fazer comentário nenhum porque não li o livro. Não o conheço. Fico devendo a resposta. Professor, o ouvinte José Dias Rodrigues da Silva, da Rua Coronel Oliveira Lima, em Santo André, nos escreve dizendo: existem aqui na Terra várias doenças que acompanham aqueles que a contraem por longos anos ou pela vida inteira. Podemos citar entre elas a tuberculose, a lepra, o câncer, etc. Como é óbvio, cada doença tem a sua sintomatologia diferente, produzindo desse modo um tipo de sofrimento que lhe é peculiar. Cada uma dessas doenças kármicas devem ter origem por infrações diferentes, segundo nós pensamos. Seria possível a gente saber quais os tipos de transgressões cometidas, por exemplo, por um doente de lepra? Há algumas teorias a respeito no Espiritismo, formuladas por diversas pessoas, e há uma certa conotação de doenças com transgressões verificadas no passado. Mas tudo isso é ainda hipotético. Tudo isso pertence ainda apenas ao plano das cogitações. Na verdade, as punições determinadas pela lei de causa e reação variam ao infinito. Muitas vezes, uma possível doença que nós pensamos ser causada por determinada falta, pode provir de outra muito diferente. Essas cogitações são muito difíceis porque escapam à nossa possibilidade de pesquisa. Existem, naturalmente, causa e efeito na determinação das doenças humanas. E certas doenças correspondem, às vezes, a certas atitudes ou posições assumidas por nós no passado. Isto é inegável. Agora, quanto a determinar com segurança quais as doenças que correspondem a tais ou quais transgressões, isto me parece que é muito difícil. O senhor Antônio Lara, da Rua Húngara, em Vila Ipojuca, Lapa, nos escreve dizendo o seguinte: no Tratado da Metapsíquica, volume 2, página 110, editado pela LAC, o médium Daniel Holmes diz ter recebido uma mensagem de Kardec, no exato momento de sua desencarnação, lastimando-se de haver ensinado o Espiritismo. Eis a mensagem: lastimo haver ensinado a doutrina espírita. Diz aquele referido trecho que a mensagem foi transmitida na presença do Conde de Uraven. Eu ponho dúvidas na referida mensagem, porque Home, além de nunca ter aceito o Espiritismo, era médium mercenário. Home, quando desencarnou, estava filiado à Igreja Grega Ortodoxa. Gostaria, professor, de ouvir a sua opinião a respeito. Não há dúvida que essa mensagem de Kardec não é legítima, e nem podia ser, pois como poderia Kardec, logo no momento da sua desencarnação, transmitir uma mensagem de arrependimento daquilo que ele havia feito com tanto amor e tanto devotamento, e com tanta certeza das experiências, dos resultados obtidos nas suas pesquisas? Além disso, Kardec manifestou-se, logo após a sua morte, através de vários médiuns na França. A própria revista Espírita de Kardec, no volume constante do ano seguinte ao seu desencarne, ou melhor, do próprio ano do seu desencarne, este volume traz numerosas comunicações de Kardec muito boas
com o seu próprio estilo e com as suas próprias ideias de maneira bem definida. Ao contrário desta mensagem, Kardec, nas mensagens recebidas lá na França, ele procurava desenvolver, incentivar os seus adeptos a prosseguirem na campanha do Espiritismo e desenvolver a doutrina de acordo com as suas possibilidades de visão do mundo espiritual. Também através de Leon Denis, ou seja, não de Leon Denis como médium, mas das sessões mediúnicas de Leon Denis, Kardec deu importantes comunicações que figuram nos livros de Leon Denis. As comunicações de Kardec realmente são bastante importantes do ponto de vista doutrinário, e se não o fossem, não poderiam ser consideradas como dele. Entretanto, o senhor não tem nenhum direito de dizer que Daniel Douglas Home, o famoso médium escocês, era um médium mercenário. Pelo contrário, ele foi um homem puro no tocante a todas as suas atividades. O fato de ele não haver aceito o espiritismo não quer dizer absolutamente que ele fosse um indivíduo mercenário e que estivesse dando esta mensagem falsa de Kardec com essa intenção, ou seja, por ter interesses na questão. Não. Daniel Douglas Home era praticamente um gentleman escocês. Era um homem de alta cultura, de fina sensibilidade e muito respeitado no seu tempo. O senhor encontrará na própria Revista Espírita de Allan Kardec numerosas referências a Daniel Douglas Home e até mesmo a defesa de Daniel Douglas Home quando certas pessoas na França e na Inglaterra tentaram lançar sobre ele o descrédito. Kardec defendeu Home e o defendeu com entusiasmo porque via nele um médium admirável. Se Douglas Home não se tornou espírita e acabou se filiando à Igreja Ortodoxa Grega, é porque, como Conan Doyle acentua no seu livro A História do Espiritismo, Douglas Home era uma criatura extraordinariamente sensível e flutuava, por assim dizer, de acordo com as emoções despertadas por ele no meio em que se encontrava. Assim ele era atraído, às vezes por uma congregação protestante, às vezes por uma igreja. Ele chegou a se filiar à Igreja Católica Apostólica Romana, numa fase em que ele havia perdido a mediunidade. Ele passou alguns meses sem nenhuma manifestação mediúnica. Nesse tempo, tendo se tornado grande amigo de um padre católico, ele se tornou católico. Posteriormente, ele rompeu com o catolicismo ocidental e filiou-se ao catolicismo oriental, ligando-se à Igreja russa e, posteriormente, à Igreja grega. Ora, então nós vemos que esta atitude de Douglas Home era uma atitude natural num homem daquela sensibilidade, num século em que os formalismos eram bastante importantes para todas as criaturas e que toda a cultura do tempo era formalista. O próprio acervo cultural de Douglas Home o levaria para isso. Conan Doyle diz o seguinte, que Douglas Home era, sobretudo, um homem solitário, que desejava integrar-se num agrupamento humano com o qual pudesse afinar-se e no qual encontrasse as simpatias e o apoio necessário, principalmente o apoio afetivo de que carecia. Então, diz Conan Doyle, que ele procurava aninhar, colocar assim num ninho o seu desejo de aproximação humana dentro de uma seita, e que nunca pôde parar em nenhuma seita, porque as suas próprias convicções íntimas diante dos fenômenos mediúnicos eram muito mais amplas do que os princípios de todas as seitas do seu tempo. Ora, o fato de Douglas Home ter recebido uma mensagem falsa de Kardec também não quer dizer nada contra o médium. Realmente o médium está sujeito, principalmente em momentos emocionais, a estas infiltrações, a estas interferências de espíritos perturbadores que pretendem servir-se deles para lançar confusão no meio das pessoas que estudam o assunto. Naturalmente, Douglas Home, no momento de fraqueza mediúnica ou de dificuldade de captação, aceitou uma mensagem que ele não poderia aceitar, porque na realidade ele conhecia Kardec e sabia que Kardec não era homem de vacilar e de trocar de posições tão facilmente. Mas, se nós não aceitamos a mensagem de Kardec transmitida por Douglas Home, e que não tem nenhuma autenticidade para ser aceita, entretanto, não devemos também malsinar o médium, que foi vítima, naturalmente,
de uma interferência mistificadora. Professor, a ouvinte Luísa Greco, da Alameda Santos, nos escreve dizendo que gostaria de saber se é possível um médium receber uma mensagem de um determinado espírito e outro médium receber a mesma mensagem com o nome de outro espírito. Por exemplo, uma mensagem pelo espírito de Caxias e a mesma mensagem psicografada por intermédio de outro médium pelo espírito de Dolores. É claro que esse seria um caso, como tem havido algumas vezes, um caso estranho, porque não é possível que dois espíritos diferentes deem a mesma mensagem, com a mesma exatidão, com os mesmos termos. Entretanto, acontece às vezes que o espírito transmitindo uma mensagem para um médium, telepaticamente, ele pode atingir um outro médium. Isto ocorre também nas pesquisas telepáticas modernas. Sabe-se que muitas vezes a transmissão telepática efetuada de uma pessoa humana para outra, num laboratório de parapsicologia, é captada à distância por uma outra pessoa que não estava preocupada com aquilo. Esses fatos, portanto, passam-se também no mundo espiritual. Aqui mesmo em São Paulo ocorreu, não faz muito tempo, um fato curioso. Uma senhora que tinha o seu marido numa casa de doença mental, em estado de grande perturbação, ao visitá-lo certo dia, recebeu dele um soneto. Ele lhe deu um soneto muito bonito e ela achou muito curioso o soneto, mas assinado por ele mesmo, pelo marido. Ela gostou muito do soneto e guardou. Mais tarde, sai publicado um livro de Chico Xavier. E ela compra este livro para ler e encontra ali aquele mesmo soneto, com todas as vírgulas e pontos, quer dizer, igualzinho ao soneto que o marido lhe havia dado, mas com o nome de um poeta conhecido. Ela teve a paciência de levar para mim este livro e o soneto do marido, com as testemunhas, que eram pessoas idôneas, que conheciam o fato, no Centro Espírita Renovação. E tivemos ocasião, tanto eu como os diretores do centro, de examinar o fato, que achamos realmente curioso. Então perguntava ela como podia ter sido isso. É fácil explicar-se. O marido estava perturbado por entidades espirituais. Ele tinha, portanto, faculdades de percepção extrasensorial aguçadas pelo processo obsessivo em que se encontrava. Ele captou este soneto, que certamente estava sendo transmitido à distância para o Chico Xavier. Ele também captou na mesma hora. Isto é uma bela comprovação da realidade da transmissão mediúnica. Pois bem, neste caso que a senhora cita aqui, o que a senhora deixa entrever na sua pergunta, pode ter havido a mesma coisa. O médium que recebeu a mensagem inicial, a mensagem original, assinou naturalmente o nome do espírito que a transmitia, mas o outro que a captou à distância assinou o nome que lhe ocorreu no momento. Houve aí uma interferência, talvez do próprio médium, na comunicação mediúnica, no final dela, porque ele podia ter, por um motivo ou outro, repelido o nome do espírito e entendido, enquanto recebia a mensagem, que ela devia pertencer a Maria Dolores. É assim que se pode dar uma explicação possível para este caso. E por sinal que vou indicar à senhora um livro curioso em que a senhora encontra muito de explicações a respeito dos problemas mediúnicos. É o livro Chico Xavier Pede Licença, lançado recentemente. A senhora pode procurar este livro no escritório da Rádio Mulher, a Rua Barão de Tapetininga, 46, 11º andar, conjunto 1111, a partir de segunda-feira, no horário comercial. Esse livro é uma doação do programa do Limiar do Amanhã e da editora GEM, a editora do Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo. Professor, o senhor Paulo Adir Perle de Machado, da Rua Piacaba, Ipiranga, nos escreve dizendo que há cerca de um mês escreveu solicitando nome, autor e endereço de onde adquirir o impressionante LP de Relax que o senhor de vez em quando apresenta. Diz que deve ter se expressado errado, pois não obteve as respostas que desejava sobre o assunto e interessa-se muito pelo disco. Portanto, se ainda dessa vez não está sendo claro, gostaria que o senhor decifrasse seu pedido. Eu não posso decifrar o seu pedido, mesmo porque nunca, jamais indiquei esse disco. Eu não uso o disco de Relax aqui no programa, nem
Nunca apresentei aqui nenhum disco nesse sentido. O senhor deve estar confundindo, naturalmente, com outro programa da rádio, ou de outra rádio, não sei. Mas o senhor pode estar certo de que está enganado. Eu jamais indiquei disco nenhum de relax, não faço essa indicação e não entendo desse assunto. De maneira que não posso dizer nada ao senhor a respeito disso. Continuando, diz o Sr. Pedro, que está satisfeito com as respostas anteriores e gostaria de mais alguns esclarecimentos. Primeiro, o que vem a ser dia do juízo final, termo do Novo Testamento. Se o nosso espírito passa por encarnações diversas, até a suprema perfeição. Essas expressões alegóricas do Novo Testamento, como as do Velho Testamento, podem ter às vezes as mais diversas interpretações. Mas na verdade não existe o juízo final no sentido que entendem as várias religiões. Esse juízo final total, no dia do juízo ou dia da ira, como chamam, em que Deus iria julgar em definitivo todas as criaturas, é simplesmente um símbolo, uma alegoria. O juízo final, na verdade, existe para todos nós depois que terminamos a nossa existência na Terra. Mas nós não vamos nos colocar diante de nenhum tribunal divino, não encontraremos nenhum arcanjo de espada na mão, nem ouviremos uma voz de trovão descendo do espaço. Quem vai nos julgar é a nossa própria consciência. Uma vez terminada a existência terrena, passando para o plano espiritual, nós nos encontramos então diante do nosso próprio juízo final, que é pessoal e intransferível. Só dessa maneira podemos entender essa alegoria. O que quer dizer as expulsões de demônios, que também o próprio Jesus realizou? As expulsões de demônios que Jesus realizou, e não só ele, mas também os apóstolos, os seus discípulos, e que nós sabemos que em toda a antiguidade foram realizadas, não somente dentro do judaísmo, mas nas várias religiões do Oriente e também nas próprias religiões mitológicas, tanto na Grécia quanto em Roma, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, havia o processo de expulsão de demônios das pessoas possessas, das pessoas endemoninhadas. Assim, não há nada de extraordinário no fato de Jesus expulsar demônios também. O que para nós é significativo e importante é que Jesus, com essa prática, referendava este processo e nos ensinava que, na realidade, é necessário afastarmos caridosamente os obsessores das pessoas obsedadas. Os demônios, no sentido de Satanás, do anjo condenado, também não existem. O que existe, que é chamado demônio, são os espíritos inferiores, sofredores, às vezes bastante atrasados e, portanto, vingativos, que perseguem criaturas humanas e que praticam atos que levam essas criaturas a pensarem que estão assediadas pelo demônio. Então, é necessário que os expulsemos, não no sentido de uma expulsão violenta, mas sim de um afastamento da criatura que eles obsedam, que eles perturbam, porque só assim conseguimos libertar tanto ele como a criatura perseguida de uma situação negativa em que ambos se encontram. Jesus, fazendo a expulsão dos demônios, referendou então com antecedência aquilo que nós hoje continuamos a praticar no Espiritismo. Mas é bom notar que não é apenas o Espiritismo que expulsa espíritos maus de pessoas sofredoras. Na própria Igreja Católica, como sabemos, existe a prática do exorcismo concedida por autoridades eclesiásticas a padres que revelam condições exigidas pela Igreja para praticar o afastamento dos demônios. Nas várias denominações protestantes, nós encontramos também as mesmas práticas. De maneira que o fenômeno da expulsão dos demônios continua sendo uma realidade em todas as religiões cristãs. E, ao mesmo tempo, no Oriente, nas religiões orientais que se distanciam do cristianismo, nós encontramos também práticas semelhantes. Os evangelhos falam em Jesus dos dias de nascimento até os 12 anos de idade, que é quando ele se encontra entre os doutores da lei. Depois silenciam para novamente falar quando praticamente se acha às vésperas da crucificação. Pergunta o ouvinte: que fazia ele neste espaço de tempo? Como foi sua adolescência e mocidade? Não realizou nada digno de nota nesse ínterim?
Os orientais dizem que esteve na Índia aprendendo yoga e filosofia. É verdade que não sabemos desse período em suas atividades terrenas. Por isso, gostaria da explicação teológica. A explicação teológica não poderia ser dada por mim, que não sou teólogo. E a teologia pouco explicaria disto. Porque a teologia, na verdade, não se interessa pela história, e sim pela filosofia. A teologia é praticamente a filosofia da religião. Como sabemos, teologia quer dizer estudo de Deus ou ciência de Deus. Ora, para estudar Deus, para fazermos a ciência de Deus, conhecer o que é Deus, nós temos então de nos aprofundar, não na história das religiões ou na história dos fundadores de religião, mas sim nos princípios fundamentais por eles dados e naquilo que nós consideramos a essência suprema do universo que poderia ser alcançada pela nossa inteligência. Os teólogos, na verdade, são homens muito pretensiosos. Já dizia Descartes que os teólogos se consideram mais do que homens. Na verdade, assim é. E nós não desejamos ser assim. Nós continuamos sendo simplesmente homens. No tocante a esse problema do tempo em que Jesus, praticamente dentro do relato evangélico, parece não ter existido, pois não aparece, é preciso lembrar que os evangelhos não constituem uma biografia de Jesus, nem foram escritos com essa intenção. Os evangelhos foram escritos com a finalidade de transmitir a doutrina de Jesus, os seus ensinamentos fundamentais. Esta é que é a função do evangelho. E justamente por isso, a parte histórica do evangelho é mínima, apenas referente àqueles atos, aquelas atitudes de Jesus ou aqueles episódios da sua vida que correspondem ao seu próprio ensino, que reforçam este ensino ou que servem para exemplificar este ensino. Quando os evangelhos passam por cima de certas fases da vida de Jesus, é porque essas fases foram realmente obscuras para ele, para os evangelistas. Os evangelistas foram homens que acompanharam Jesus, que participaram da sua pregação ou que foram discípulos dos apóstolos de Jesus e, consequentemente, eles estão com a sua atenção voltada para aquela parte da vida de Jesus em que ele se impôs ao mundo, transmitindo a sua revelação espiritual. Quanto às lendas a respeito da ida de Jesus, seja para o Egito, seja para a Índia, ou da sua permanência entre os essênios, onde teria aprendido isto ou aquilo, na verdade, tudo isto não passa de lendas. Nós não temos nas pesquisas históricas sobre a vida de Jesus, particularmente nas pesquisas mais autorizadas, feitas atualmente e atualmente consideradas no mundo como válidas pela profundidade dessas pesquisas e pela minuciosidade com que foram feitas, nós não encontramos nelas nenhuma comprovação destas fugas de Jesus para este ou aquele país, ou da sua permanência entre os essênios. Assim, nós o que podemos dizer é que devemos nos contentar com aquilo que o Evangelho nos oferece de Jesus, porque era o que realmente os evangelistas nos poderiam dar. Finalmente, o ouvinte nos pergunta: que fazer para ingressar na doutrina espírita de maneira esclarecida? A maneira esclarecida de se entrar na doutrina espírita é começar pela leitura do livro de Allan Kardec, Iniciação Espírita. Por sinal, o senhor pode procurar este livro no escritório da Rádio Mulher, na Rua Barão de Itapetininga, 46, 11º andar, conjunto 1111, a partir de segunda-feira. O senhor pode procurar lá esse livro e recebê-lo como uma doação do programa No Limiar do Amanhã e da editora Edicel. Convidamos os nossos ouvintes Renato Moretti, Armando Augusto de Oliveira, João Olavo, José Itibe Filho, Luísa Greco e Paulo Adir Perlig Machado a passar, a partir da próxima segunda-feira, no escritório da Rádio Mulher, na Rua Barão de Itapetininga, 46, 11º andar, conjunto 1111, e retirar os livros que foram indicados neste programa.
o Evangelho do Cristo em espírito e verdade. Não se apegue à letra que mata, procure o espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em João, no capítulo 18, o seguinte: Pilatos interroga a Jesus. Pilatos tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes tu isso por ti mesmo, ou foram outros os que to disseram de mim? Replicou Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te nas minhas mãos. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos pelejariam para não ser eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Este trecho do Evangelho de João nos dá uma visão do reino de Deus que Jesus trazia para estabelecer na terra como algo que não podia ser implantado imediatamente. Nós vemos Jesus responder a Pilatos que o seu reino não era deste mundo. Pois se o fosse, os seus discípulos, os seus seguidores, teriam lutado para defendê-lo contra as forças romanas que o prenderam, e também contra as forças judaicas que procuravam levá-lo à condenação e que o entregavam, como vimos, nas mãos dos romanos. Mas, quando Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, poderia dar a impressão de que, passando pela terra, ele apenas procurava arrebatar os homens para o reino de Deus nas alturas do céu. Entretanto, logo em seguida, vem aquela frase: O meu reino agora não é deste mundo. Há outras traduções do Evangelho que dizem: O meu reino ainda não é deste mundo. Vinícius, o nosso conhecido e saudoso Pedro de Camargo, que especializou-se muito no trato do Evangelho, ele costumava acentuar isto nas suas pregações, que Jesus afirmara que o seu reino ainda não era deste mundo, porque ele o será. Jesus implantou o reino de Deus na terra desde o momento em que iniciou aqui as suas pregações. Ele o lançou no coração dos seus discípulos, dos seus apóstolos, de todos aqueles que quiseram ouvi-lo e segui-lo. Entretanto, esse reino, como ele mesmo ensinou nas suas parábolas, foi plantado no coração do homem como uma semente, foi semeado na terra para nascer no futuro, através das gerações sucessivas, das reencarnações contínuas por que passam as criaturas. Então a humanidade se melhora, se transforma, e nos corações redivivos dos espíritos que se reencarnam na terra, o reino de Deus brota para o futuro, cresce e um dia brilhará na terra. Podemos dizer que a função do espiritismo neste momento no mundo é facilitar e incentivar esse desenvolvimento do reino de Deus e, portanto, do reino de Jesus entre nós na terra. Leia, amigo ouvinte. Leia livros espíritas para se esclarecer e se orientar. Participe do novo mundo que está nascendo. Faça sua pergunta ao nosso programa e leia o livro indicado na resposta, que você receberá como presente de irmão. Basta retirá-lo em nosso escritório, a Rua Barão de Itapetininga, 46, 11º andar. Os ouvintes do interior receberão os livros pelo correio. E não se esqueça de que já existe uma revista especializada em educação espírita. Ajude-nos a criar a nova educação que se formará às gerações do futuro. Adquire e colecione a revista Educação Espírita, com numerosos trabalhos de famosos educadores. Não fazemos propaganda religiosa, fazemos divulgação científica. Não temos igreja e não buscamos adeptos. Colocamos a verdade ao alcance dos que a procuram. Não somos pregadores, somos expositores. Divulgamos a ciência do Espírito na era do Espírito. Nosso lema é este: cada crente com sua crença, cada descrente com sua descrença, mas a verdade ao alcance de todos. Queremos a verdade, só a verdade, nada mais que a verdade.
E se você provar que está com a verdade, ficaremos com você. No limiar do amanhã.